Seja bem-vinda à nossa última aula, a aula 5 dessa série gratuita que eu ministrei aqui no canal, chamado Decifrando a Doença Ginecológica. Essa série ela vai servir para você ter maior consciência, maior clareza do papel da doença ginecológica na tua vida. Então, se você está caindo aqui de paraquedas, como eu falei, saiba que eu já ministrei 4 aulas dessa série. Então, confere esse conteúdo, assiste às outras aulas que vão estar na playlist, para que você tenha um conhecimento global de tudo isso que eu estou te passando aqui. Essa aula é para que eu traga, um entendimento das terapias holísticas e mais especificamente da ginecologia natural com relação à questão da cura, tá? Muitas mulheres elas começam a utilizar os conceitos, os tratamentos, da ginecologia natural e muitas delas se frustram. Porque mesmo fazendo todos os tratamentos, fazendo todas as receitas, essas mulheres elas não conseguem sublimar aquela doença na vida delas. Então, o que fazer nesse caso? Essa aula é para que a gente tenha essa clareza desse processo, tá? Quando a ginecologia não resolve, e aí? O que a gente faz? Eu vou começar falando com você do contexto materialista, do contexto que predomina na nossa sociedade de uma forma geral. Geralmente, a gente, quando apresenta uma doença geral, e quando a gente apresenta também uma doença ginecológica, a gente vai no médico. E aquele profissional está habilitado a nos dar um direcionamento do remédio, do tratamento, do exame que a gente tem que fazer para sublimar, para curar aquela doença na nossa vida, não é assim? Esse é o contexto materialista, em que a gente só olha para o nosso corpo físico. Então a gente vai naquele médico e ele nos orienta ali um caminho para a gente seguir para curar aquela doença na nossa vida. Esse é o contexto materialista, ou seja, aquela pessoa que está no nosso exterior é que tem o poder de nos curar. Porém, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre isso, que tem muito a ver com a aula 4, com a aula que a gente ministrou num vídeo anterior, que é a questão da projeção. A gente projeta no exterior aquilo que a gente carrega dentro da gente. Nesse contexto materialista, a gente está projetando naquele profissional o nosso poder de cura. Então, aqui eu quero trazer para você um entendimento que o processo de cura, ele é subjetivo. Eu não estou dizendo com isso que você não deva ir no médico, ok? A gente deve ir no médico. A minha abordagem é sempre aliar a condução médica com as sabedorias ancestrais da ginecologia natural. Eu não descarto a medicina tradicional, muito pelo contrário, eu acho que sim, a gente tem que ter o acompanhamento conjunto médico e ginecologia natural, mas aqui eu estou te trazendo uma amplitude nesse entendimento, tá? Que é justamente isso, a gente projetar o nosso poder de cura no médico, naquele profissional que está nos atendendo. Mas aqui eu quero te dar essa reflexão de que a cura, aquela sublimação da doença na nossa vida, ela passa pelo aspecto subjetivo. E eu vou te dar uma prova disso. Você já, com certeza, já sabe aí de alguma história, ou então alguém da sua família, ou algum conhecido que estava com uma doença e a pessoa seguiu todas as orientações médicas e ela se curou daquilo ali. E uma outra pessoa com um diagnóstico semelhante, com um contexto semelhante, ela não conseguiu a cura. Você já soube de alguma doença assim? Pois é. E aqui abrindo parêntese, sobre uma das terapias holísticas chamadas florais, que foi idealizado por um doutor chamado Eduard Bach. Ele era médico e quando ele estava ali lidando com os pacientes dele, ele percebeu justamente isso. Os pacientes com o mesmo diagnóstico, recebendo ali os mesmos tratamentos, recebendo ali o mesmo, estando no mesmo ambiente, estando sujeitos às mesmas condições,
alguns pacientes se curavam e outros não. Então o Dr. Bach começou a raciocinar o seguinte: poxa, então existe alguma coisa que interfere no processo de cura. Por quê? Se fosse algo externo, como é visto na nossa sociedade materialista, a pessoa iria usar aquele remédio, iria seguir aquelas recomendações médicas e ela iria se curar. Mas por que algumas pessoas se curam e outras não? Então, o Dr. Bach começou a verificar que existia um fator que influenciava diretamente no processo de cura dos pacientes. Então, ele começou a idealizar todo o sistema de florais, que é, né, a riqueza que a gente tem hoje dos florais de Bach, justamente por causa disso. O Dr. Bach, ele sistematizou a questão, justamente esse fator que estava influenciando no processo de cura. Então, ele idealizou os florais de acordo com a personalidade de cada paciente. Então, por exemplo, se chega para o Dr. Bach, né, ou para um terapeuta que use, né, os florais de Bach, porque o Dr. Bach já desencarnou, mas se naquela época chegasse um paciente, por exemplo, para o Dr. Bach com depressão, ele iria analisar a personalidade predominante naquele paciente. Então, o paciente A, com a personalidade A, iria receber um floral para depressão. O paciente B, com a personalidade B, iria receber um outro floral para depressão, entende? E com isso, o Dr. Bach sistematizou esse conhecimento de que todo o processo interno da pessoa, do indivíduo, interfere na sua cura. E veja se isso não faz sentido atualmente na sua vida. Se, por exemplo, você está com uma candidíase, com uma gardnerella, por que algumas mulheres elas usam a mesma medicação que você e elas se curam e você não? Você vem nesse processo repetitivo. Muitas mulheres, por exemplo, né, com candidíase, mulheres que eu atendo, elas falam: Paulo, eu já tive candidíase no passado, mas eu usei ali a pomada, tomei ali aquele remédio e passou. Só que agora ela está repetitiva. Por quê? Não é? Se realmente fosse uma questão materialista, se não existisse esse fator, né, que modifica a cura ou não, a mulher iria usar o medicamento e iria se curar, não é verdade? Então a gente prova com isso de que existe um aspecto subjetivo no processo das doenças, e falando mais especificamente no processo das doenças ginecológicas. Então, não é a ginecologia natural que vai te curar, entre aspas, é você. É você. Você tem que abrir um espaço dentro de você para analisar aquilo que está sendo gatilho na tua vida para desencadear aquela doença ginecológica. Mais uma vez, eu não quero dizer com isso que você não deva seguir as recomendações médicas, que você, não, eu vou parar de usar o medicamento que eu estou tomando, porque agora eu já sei que é uma questão interna. Não faça isso, ok? Eu sempre peço para as minhas seguidoras, para as minhas clientes seguirem todas as recomendações médicas, ok? Continue seguindo tudo que seu médico falou, mas eu peço que você vá fundo e se permita entender o que eu preciso modificar na minha vida para sublimar essa doença ginecológica. E aqui eu não quero que você venha para a ginecologia natural com essa postura materialista, de projetar na terapeuta holística, de projetar na ginecologia natural essa questão da cura. Ah, a ginecologia natural não me ajudou. Ah, a ginecologia natural não serve para nada. Ah, eu fiz tudo, segui todas as receitas e não adiantou nada. Você foi fundo para entender a origem disso? Ou você simplesmente está projetando na ginecologia natural, na terapeuta, esse processo de cura que é seu, um trabalho que é seu? Eu sei que não é isso que você queria ouvir, mas verdades precisam ser ditas. Se você ainda não estabilizou o processo de doenças ginecológicas, é porque você não acessou o que precisa ser acessado. E, gente, isso é um processo, tá?
é um processo, a gente vai de pouquinho em pouquinho. E aqui eu te pergunto, você realmente quer se curar dessa doença? E aí parece óbvio, né? Claro, Paula, que eu quero me livrar dessa candidíase, que eu quero controlar essa endometriose. Você tá louca? É claro que eu quero, né? Mas eu vou trazer aqui um estudo de caso, que tá num dos livros da Vaiana, né? Que é a idealizadora do Theta Healing, em que ela fala justamente isso, né? Uma pessoa que ela estava atendendo estava com HIV. E essa pessoa, ela procurou a Vaiana para controlar, estabilizar o vírus HIV no corpo dela, mas não para curá-lo. Né? Então a Vaiana perguntou, mas você não quer se curar do HIV? Você simplesmente quer se estabilizar? Por quê? Aí a pessoa explicou para a Vaiana, né, que ela queria continuar com HIV, mas ela não queria que trouxesse todas as complicações que o HIV traz. Por quê? Essa pessoa, ela era homossexual, e quando, né, essa pessoa expôs para a família que era homossexual, veio todo aquele tabu, né, todo aquele preconceito, e essa pessoa foi excluída da família. Quando essa pessoa, ela descobriu que estava com HIV e contou para a família meio que retomou, né, aquele contato que tinha antes, e eles começaram, né, a se relacionar novamente. Então aquela pessoa que procurou a Vaiana falou que se ela se curasse do HIV, todo aquele tabu novamente iria ressurgir e ela iria ser excluída novamente da família. Percebem? Então, assim, isso é um caso claro. Mas muitas vezes esse mesmo contexto, né, guardado as devidas proporções, acontece na nossa vida. Então a gente entende também que a doença muitas vezes está nos servindo para algo. E a grande pergunta é: a que a doença está te servindo? Por que ela está te servindo? Gente, isso é muito real, né? Eu vejo muito isso nas minhas clientes. Às vezes a mulher ela tá com uma candidíase, ela tá com um vaginismo, ela tá com uma inflamação nas glândulas de Bartholin, né? A bartolinite. E muitas vezes, por exemplo, aquela doença está servindo para aquela mulher para que ela rejeite uma relação sexual com o marido, por exemplo. Ela não quer aquela relação, mas é meu marido, eu não posso falar não. Então a doença chega, né, para servir aquela mulher, entende? E aqui eu te pergunto, a doença ginecológica que você está apresentando hoje, ela está te servindo para algo? Reflita a que ela te serve. Isso é muito profundo. Reflita sobre isso todos os dias. Tire ali 10, 15 minutinhos para pensar sobre isso. As respostas elas vêm com o tempo, à medida que você vai se aprofundando nas suas próprias questões. Mas se permita refletir e fundo nisso. Entenda que, como eu falei, é um processo que a gente vai caminhando pouquinho, né? Muitas mulheres elas chegam na ginecologia natural querendo resolver as suas questões assim. E às vezes é algo profundo, né? Algo que vem ali da linhagem daquela mulher, que vem acompanhando a mulher por milênios, né? Então é um processo, tá? Quanto mais fundo a gente vai, mais entendimento, mais clareza a gente vai ter. E é um processo cíclico, ou seja, é altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Às vezes a gente acessa algumas coisas que vai trazer pra gente uma tristeza, que a gente vai realmente se sentir mal, que a gente não vai querer nem levantar da cama. Dê vazão a isso, mas ressignifica aquilo na sua vida e vai mais fundo, cada vez mais fundo. É um processo cíclico, tá? Que você vai se permitindo estar em contato com aquilo que precisa ser visto. E com isso, então, a gente fecha aqui essa sequência de aulas da série, né, Decifrando a Doença Ginecológica. Foi um prazer estar contigo nessas 5 aulas. Volte nas aulas anteriores, reveja, faça os exercícios que eu propus nas outras aulas, porque isso é importantíssimo. Você trazer clareza para esse movimento é fundamental, tá bom? E eu espero você nas próximas aulas. Um grande beijo no teu coração.